Mensagem do Senhor com intencionalidade, como nós ouvimos aqui nessa manhã. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Gálatas, capítulo 5, do verso 16 até o verso 26. Nós vamos pensar sobre o tema discípulo de Jesus. O que é ser um discípulo de Jesus? Então, vai estar aí projetado também, você vai poder acompanhar, mas vai estar aí na sua Bíblia também, fique à vontade, tá bom? Então, acho que o texto vai estar aí também, se quiser pode passar. Beleza. Diz assim a palavra do Senhor: por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida, assim não satisfarão os anseios da sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer, e o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando segue os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúme, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeira, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aquele que pertence a Cristo Jesus crucificaram as paixões, os desejos da sua natureza. E uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos em direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, obrigado, Deus, pelo privilégio de estarmos aqui nessa tarde, meditando a Tua Palavra, ó Pai. Obrigado pela música bela que nós podemos cantar aqui, ó Deus. Obrigado porque nós podemos erguer a nossa voz ao Senhor e ter certeza de que o Senhor nos ouve, ó Pai. Nós clamamos a Ti nessa hora, ó Deus, que o Senhor fale de maneira poderosa aos nossos corações, ó Pai. Que seja o Espírito do Senhor ministrando no mais profundo do nosso ser, e que pela Tua graça e pela Tua misericórdia o Senhor me use como Teu instrumento nessa hora, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, para a gente ser discípulo de Jesus, nós precisamos primeiro entender a dinâmica da graça e como isso muda a maneira que a gente vê o mundo, percebe o mundo e vivencia o mundo. Por isso eu quero convidar você a olhar esse slide junto comigo, pode passar aí por gentileza. A dinâmica da graça, ela funciona da seguinte forma: o Evangelho é diferente de qualquer outra religião. E a razão é muito simples: qualquer outro mecanismo de salvação exige de você a ação que determina essa salvação. Exige de você. Por exemplo, se você já caminhou ou conhece o Espiritismo diz que as boas obras vai fazer então que você alcance essa salvação. Se você acredita que é o intelectualismo, é o conhecimento, então você vai estudar, e depende de você então alcançar o conhecimento necessário para que você se sinta ou que você seja salvo. E assim funciona com qualquer mecanismo de salvação, seja ele religioso ou não. O Evangelho é diferente. O Evangelho não funciona assim. Você sabe por quê? Porque o Evangelho sabe que você é incapaz de se salvar. Olha que notícia maravilhosa. Você não consegue se salvar. Essa notícia é boa, não é? Não? A gente não consegue se salvar. O Evangelho diz que nós somos totalmente corrompidos pelo pecado, mortos em nossos delitos, e morto não anda, morto não fala, morto não faz nada, morto é morto. Se você vê um morto andando, você vai ficar um pouco com medo, não vai? Uma vez, a gente estava num encontro de jovens. Pastor Sabino, que faleceu ano passado, lá da primeira igreja de Taguatinga, ele tinha umas ideias meio doidas assim, e aí ele teve a seguinte ideia: sexta-feira 13, reunião de mocidade e UPA juntos. A gente chega, tem um salão da mocidade e tem um caixão no meio dele. Todo mundo entrou tenso. E aí o pastor Sabino disse: gente, o que nós vamos fazer aqui hoje é só orar. Só isso. Nós vamos orar porque nós vamos entender que nós não somos esse caixão. Nós não estamos dentro desse caixão, mas nós estamos vivos e não temos medo de nada.
E ele falando uma convicção assim. Só que ele combinou um negócio que, na época ele era pastor presbiteriano, né? Talvez por isso não era mais depois. Pastor presbiteriano não faz muito. Ele combinou com o menino de dar umas, como é que eu vou dizer assim? Umas gemidas. Fingir que era um demônio. E aí estava todo mundo de mão dada. E ele falando sobre medo. Você estalou ali, já ficou com medo, né? E aí ele pegou e ficou de mão dada todo mundo. E de repente começou a orar. E o menino... E aí o menino deu um berro. No que deu um berro, rapaz, não ficou um naquele salão. Todo mundo saiu correndo para tudo que é banda, para tudo que é lado. E aí depois a igreja era muito grande, foi catando o povo para voltar para dentro do salão depois. E aí ele foi fazer a aplicação daquilo que, se estamos em Cristo Jesus, não precisamos temer nada, nem a morte, nem Satanás, nem qualquer outra coisa, porque em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. A gente não tem tanta convicção desse negócio. Infelizmente. E é por isso que Paulo está escrevendo essa carta aqui aos Gálatas. Paulo tinha passado por lá, pregado o Evangelho, ensinado o Evangelho, mostrado o Evangelho da graça, mostrado como em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, mas depois que Paulo se afasta, aquela igreja começa a pensar, gente, será que não precisa de mais nada? E aí alguém no meio daquele povo, eu acho que a gente precisa circuncidar. Eu acho que tem algumas ações do Antigo Testamento que nós precisamos fazer. Eu acho que só esse negócio de que Jesus morreu não é o suficiente. Nós precisamos dar mais alguns passos. Nós ainda estamos debaixo da lei. E é por isso que Paulo escreve essa carta, a carta mais pesada do apóstolo. Porque ele está assim inconformado com o fato de que tão rapidamente as pessoas se esqueceram da mensagem simples do Evangelho. Que mensagem é essa? Que somos completamente salvos pela ação única e exclusiva do nosso Deus e Salvador. Nós não perdemos a salvação, nós não titubeamos na salvação, nós não voltamos a morrer, porque uma vez vivos em Cristo, somos vivos para sempre. A religião diz então, eu obedeço, por isso eu sou agraciado, por isso eu sou abençoado. Você já fez isso? Você acredita nesse trem? Você já pensou assim, cara, eu vou na igreja 4 domingos certinho, Pai, meu Pai amado, Senhor, meu Salvador, estou indo aqui bonitinho, e aí eu tenho tal demanda, no dia X, Deus, olha só como eu estou sendo um servo bonitinho, um filho bonitinho, fazendo tudo arrumadinho, Deus me abençoa. Sabe o que eu fico pensando? Que Deus está lá, junto com os anjos, e Deus dá uma gargalhada. E os anjos tudo rindo e pensando como ele é bobo. Ele acha que eu vou abençoar ele por causa da ação dele, por causa da atitude dele. Não tem nada que ele possa fazer que me agrada. Não tem nada que eu e você possamos fazer que agrade ao Senhor. Nada. Isso torna o amor de Deus ainda mais especial. Deus simplesmente olhou para você e decididamente Ele disse, eu te amo. E pronto. Nada faz com que esse amor diminua, nada faz com que esse amor se estremeça, nada faz com que esse amor se acabe, nada, porque Ele simplesmente decidiu te amar, e isso é graça. Isso é salvação, é o alcance do amor de Deus vindo em direção a você de forma completamente incondicional. Se nós não entendermos isso, então nós nem precisamos começar a falar sobre discipulado. Nós precisamos entender esse negócio primeiro. Eu sou salvo pela graça, e isso não vem de nós, é dom de Deus, para que homem nenhum se glorie. Então é isso. Nós precisamos entender isso. Não somos religiosos, não somos fariseus, também não somos libertinos. Jesus me salvou, é incondicional, então vou chutar o pau da barraca e fazer qualquer coisa aqui. Também não. Porque alguém que foi salvo pela graça, agora é conduzido pelo Espírito a se tornar e ser um discípulo de Jesus. Um discípulo de Jesus. Então agora que a gente entendeu a dinâmica da graça, vamos para o texto bíblico.
Olha só o que diz o texto, pode passar aí por gentileza. Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim não satisfarão os anseios da sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Se você é discípulo de Jesus, a primeira coisa que você precisa entender é que há uma batalha que acontece no seu coração todos os dias. A palavra do Senhor diz que uma vez que nós somos convertidos, isso só acontece porque o Espírito do Senhor nos deu nova vida. Ele nos tirou daquela condição de mortos e nos colocou numa condição de vivos. Nós agora somos capazes de entender o Evangelho, nós nos arrependemos dos nossos pecados e vamos em direção à cruz do Evangelho. No entanto, essa ida em direção à cruz do Evangelho não é totalmente isento do pecado que ainda está em nosso coração. A sua natureza humana, o seu desejo natural, a sua vontade espontânea é de fazer o mal. E você sabe disso. Eu tenho como provar isso para você pelo menos de duas formas. A primeira forma é pense todas as vezes que você reagiu sem pensar. Se isso foi bom, se isso foi ruim. Você simplesmente foi no estouro. Pá! Foi bom? Foi só coisa boa? Ou foi o pecado sendo manifesto? É isso que o apóstolo está dizendo aqui. A sua natureza humana deseja fazer o que é mal. A segunda forma que eu tenho de provar isso é você fazer um compromisso com você mesmo. Daqui até a noite, não vou precisar dar muito tempo não. Daqui até 8 horas. Você vai fazer um compromisso de não pensar o mal, de não fazer o mal, de não querer o mal, de não desejar o mal, de não pecar de forma nenhuma. Você não vai conseguir. Sabe por quê? Por causa do pecado que habita em você. Nesse ponto, nós já estamos derrotados. Nós já estamos derrotados. E é por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, deixem que o Espírito guie a vida de vocês. Em outra versão vai dizer, ande pelo Espírito, viva pelo Espírito. Que o Espírito seja o seu herói, que o Espírito seja o motorista do seu carro. O problema é que muitas vezes nós até falamos assim, nossa vida é do Senhor Jesus, eu vivo para o Senhor Jesus, eu sou discípulo de Jesus, então Jesus, você agora está na direção, eu estou no banco do passageiro. Mas nós estamos no banco passageiro assim, direita, Jesus, direita, hein? Jesus está passando, direita, freia, devagar, vai rápido. Se Jesus é o motorista, você acha que ele vai na direção certa ou errada? Você acha que ele vai virar no lugar certo ou errado? Você acha que ele vai na velocidade certa ou errada? É isso que o apóstolo está dizendo. Deixem-se ser guiados pelo Espírito. Porque se vocês não verem o Espírito atuando na vida de vocês, vocês jamais vão vencer a carne. Quem vence a carne não é nem eu nem você. É o Espírito do Senhor que habita em nós, que nos impele, que nos leva numa direção contrária à vontade da carne. É o Espírito do Senhor que me dá capacidade para dizer não para o pecado e sim para o Evangelho. Percebe que essa não é uma caminhada solitária. O próprio Deus está caminhando junto com você. Se eu sou discípulo, eu preciso ter consciência dessa batalha. Há uma batalha em meu coração. Há uma batalha em meu coração. E todas as vezes que você se afastar do Espírito, você vai ver que você vai perder mais ainda essa batalha para o pecado. Mais ainda essa batalha para o pecado. Verso 18, quando porém são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Lembra que eu falei que o problema é que os Gálatas estavam querendo voltar a algumas práticas, acrescentar alguns elementos à salvação? E aí Paulo está dizendo, gente, olha só, a salvação é pela graça, e se vocês são guiados pelo Espírito, não tem lei. Vocês estão caminhando de acordo com a vontade de Deus, então não tem lei para alcançar vocês não. O negócio é vocês andarem na estrada que o Espírito do Senhor pavimentou, em vez de andar na estrada que você acha que tem que andar. Por exemplo, vamos dar um exemplo bem simples. Nas suas relações, qualquer nível de relacionamento, pai, filho, trabalho, amigo, namorada, namorado, qualquer nível de relacionamento. Como que você trata o outro? Da maneira que você espera ou acha que você deve tratar?
ou da maneira que Deus quer que você trate? Quando você vai se relacionar, conversar, quando você fica chateado, magoado, emburrado, quando você fica com raiva e você quer humilhar o outro, você está tentando manifestar a vontade de Deus guiado pelo Espírito do Senhor, ou você está andando com as suas próprias pernas, independente do que o Espírito do Senhor diz ao seu coração? Sabe, tem um negócio na religiosidade de hoje que mexe comigo muito, que é o fato de que nós esquecemos que Deus é rei e que nós somos súditos. Muitos de nós estão olhando para Deus como se Deus fosse a lâmpada do Aladim. Eu pego, eu esfrego, eu faço o meu desejo e acontece. E quem é súdito de quem nessa relação? Eu estou dizendo que Deus, o supremo criador de todas as coisas, que conhece todas as estrelas pelo nome, Ele serve ao meu propósito, à minha vontade, ao meu desejo, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. E se eventualmente eu penso que Deus disse não para mim, eu emburro. Vou na igreja mais não, Deus não me responde. Vou fazer mais nada nessa igreja também não, Deus não me abençoa. Eu tenho um negócio para te falar, você não é discípulo não, porque você é o seu próprio rei. E quem é rei não precisa de outro rei. Só precisa de rei quem é súdito. Só precisa de rei quem é súdito. Mas o texto continua. Olha lá, segundo lugar. Quem não são os discípulos? Vamos deixar isso mais claro. Pode passar aí para mim, por gentileza. Acho que não tem ninguém lá, ou tem? Pessoal do Data Show? Jesus levou. Quem não são os discípulos? Olha só. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Então agora ele vai dizer claramente quem não são os discípulos. Você precisa entender aqui que ele vai dar uma série de pecados aqui agora, mas ele na verdade está dividindo em 4 categorias. A primeira categoria é imoralidade sexual, impureza e sensualidade. Todo mundo que vive movido por essas coisas, ou coisas parecidas ou semelhantes com essas, não são discípulos de Cristo. Por quê? Porque estão atendendo os desejos da carne, do próprio coração. Depois ele vai dizer sobre a idolatria e a feitiçaria. É você adorar outros deuses, é você ter outras divindades. É aquele negócio, eu acredito um pouquinho de cada coisa, porque tudo faz bem. Não, não faz bem. A única coisa que te leva para o céu é o Evangelho, a graça, o amor incondicional de Deus. Todas as outras coisas, ainda que sejam gostosas, te levam para o inferno. Não importa quais coisas sejam. Depois ele vai dizer do seu comportamento, da sua relação interpessoal. E aí você vai ser quem não é discípulo. Hostilidade, discórdia, ciúme, acesso de raiva, ambição egoísta, dissensões, divisões, inveja. Você tem acesso de raiva? Isso aqui são características de quem não é discípulo. De quem não é discípulo. Mas tem mais outra categoria aqui ainda. Bebedeira, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Você que disse, eu vou viver para o meu prazer, que se exploda o mundo. Não é discípulo. Não é discípulo. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Você entendeu esse negócio aqui, irmão? Isso aqui é sério. Isso aqui é sério. Eu quero que você imagine o seguinte, eu acho que acontece muito isso no meio da igreja hoje. No meio da igreja hoje tem muita gente que se diz flamenguista, mas que usa a camisa do Vasco. Você consegue pensar nisso? Você consegue pensar? Um flamenguista torcendo para o Vasco? Eu quero que o Vasco vá para a primeira divisão, eu quero que o Vasco seja vendido mesmo, se torne um time aí multimilionário, pá, porque aí a gente vai ter rival. Você pensa que um flamenguista está pensando desse jeito? Então por que a gente declara uma fé em Cristo Jesus e estamos torcendo para o time do outro lado?
Por que a gente declara uma fé em Cristo Jesus e estamos fazendo gol contra? Por quê? Como que você faz isso? Aqui, meu irmão, eu quero ser muito claro com você. Muito claro, você que atende todos os desejos da sua sexualidade, sendo sensual, sendo impuro, sendo imoral. Você não é discípulo de Jesus. Você que acredita em várias coisas, vários deuses, vários caminhos de salvação, você não é discípulo de Jesus. Você que é uma pessoa hostil, arrogante, ciumenta, briguenta, você não é discípulo de Jesus. Você que se entrega a bebedeiras, a festa de todo tipo, você não é discípulo de Jesus. Mas tem uma notícia boa para você, ainda está a esperança. Enquanto você respira, ainda dá esperança. Que esperança é essa? O próprio Evangelho de Cristo Jesus. Se quem pratica essas coisas não vai herdar o reino dos céus, quem se arrepende delas, quem abandona elas, quem se enche do Espírito e quer viver para a glória de Deus, esses herdarão o reino dos céus. Portanto, você precisa arrepender-se dos seus pecados urgentemente e decidir de uma vez por todas se você torce para esse time ou se você torce para aquele. Você precisa declarar. É por isso que a gente faz profissão pública de fé. Eu declaro publicamente a minha fé em Cristo. Eu estou dizendo, eu pertenço ao Senhor. A minha vida é para o Senhor. As minhas ações é para o Senhor. Bom, então quem são os discípulos? Pode passar aí de novo, por gentileza. Verso 22. Mas o Espírito produz este fruto. Os discípulos de Cristo, enchidos pelo Espírito do Senhor, manifestam estes frutos. Que frutos são esses? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Tem gente que acredita que ser cheio do Espírito Santo é manifestar dons extraordinários. É poder, é voar, é quicar, é falar não sei o quê. A Bíblia nunca falou isso. Manifestar ou ser cheio do Espírito significa manifestar as obras do Espírito. Agora, pense comigo uma coisa aqui. Você acha que essas características aqui, elas coincidem com a personalidade, com o jeito de ser do nosso Salvador, descrito na Bíblia? Você acha que Deus, Jesus encarnado, Ele era amoroso, Ele era alegre, Ele tinha paz, Ele era paciente, Ele tinha bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio? Você acha que Jesus, ele encaixa nessas características? Se você é discípulo de Jesus, você deve desejar ardentemente ser parecido com Ele, em absolutamente tudo que Ele faz, em quem Ele é. Ele é o seu padrão. Ele é o seu padrão. Pastor, mas eu tenho um trauma terrível, porque meu pai é isso, minha mãe é aquilo, minha tia não sei o quê, minha avó não sei o quê, eu vivi a experiência X, pastor, minha alma é dilacerada. Então entregue essa alma para Cristo Jesus, deixe que o Espírito do Senhor cure a sua alma, tira esse negócio de ficar uma síndrome de coitado, de vítima para o resto da sua vida. Você foi alcançado por Jesus, a sua identidade foi redefinida por quem Jesus é e não pela sua experiência. Abraça o Evangelho de Cristo e deseja esse Cristo de todo o coração. De todo o coração. Mas aí Paulo, parece que ele sabe que nós temos algumas dificuldades em como fazer isso. E aí ele vai instruir a gente aqui no verso 24, olha só. Aquele que pertence a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos da sua natureza. Para eu me encher do Espírito, eu preciso me esvaziar do meu pecado. Entendeu? Não dá para eu encher um copo que já está cheio. Eu preciso jogar o que tem ali fora, para depois encher. É isso que o apóstolo Paulo está falando.
Esses que querem seguir essa característica de Cristo, de ser parecido com Cristo, de ser discípulo de Cristo, precisam primeiro crucificar suas paixões e os seus desejos. Precisam abrir mão dos seus ídolos do coração. E eu vou dizer um negócio para vocês, esse trem é difícil. Não é fácil, não. E é por isso que Paulo começou dizendo que tem uma batalha. Paulo não está dizendo que é fácil. Ele começou falando, nós estamos em guerra. Essa guerra é interna. Do Espírito do Senhor contra a nossa carne. Essa é a guerra que nós estamos travando. Todos os dias. E por isso, todos os dias, nós precisamos nos esvaziar de quem nós somos e nos encher do Espírito do Senhor. Todos os dias eu preciso fazer isso. Verso 25. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito. A palavra sigamos a direção aqui no original tem a ideia de ser submisso à direção que Ele dá. Lembra do passageiro? Você simplesmente senta e vai. Tranquilo. Você não quer saber se ele vai mais rápido, se vai mais devagar, se ele vai virar, se não vai virar. Você confia no seu Salvador. Você confia. Então, são 3 ações aqui, eu quero deixar isso bem claro para você. Você se esvazia de quem você é, dos seus pecados, das suas paixões. Você se enche do Espírito e você confia na direção do Espírito. Isso é um discípulo. Esse discípulo aqui vai parecer com Jesus. Ele vai ser mais amoroso, ele vai ser mais alegre, ele vai ser mais paciente. Deixa eu contar um exemplo que aconteceu comigo quando eu era mais novo. Eu era da mocidade da Igreja Presbiteriana Maranata, lá em Goiânia. Já era líder de mocidade, já pregava na igreja. E a gente jogava bola toda quarta-feira. E quando a gente jogava bola, eu sempre fui daqueles caras que jogava assim, para matar ou morrer. Eu tinha sangue no olho mesmo. E aí aquele negócio, e aí eu sempre arrumava confusão, sempre. E aí teve um dia lá, que eu ia brigar com um cara de verdade. E aí a turma do deixa disso, separou, tal, não sei o quê, papapá. E eu fiquei numa vergonha tão grande. Alguém que já estava participando da igreja de maneira ativa. E eu falei assim, gente, eu nunca mais vou jogar bola na vida. Nunca mais, nunca mais. Passou 2 semanas, minhas pernas estavam coçando. E aí eu vi um filme, que não tem nada a ver com isso, mas falou demais no meu coração. Aquele filme A Prova de Fogo, do cara bombeiro, tal, que tem a mulher lá, etc. O que eu percebi naquele filme? Que o cara tem um desafio lá de 40 dias, que ele tinha que cumprir algumas ações que refletiam o Evangelho, o caráter de Deus, e etc, etc, etc. E a coisa foi melhorando, né? E eu pensei o seguinte, aquele dia eu fui despertado para isso aqui. Eu não estou buscando ser parecido com Jesus. Eu estou só fazendo o que eu quero. E aí, a partir daquele dia eu tomei plena consciência disso. E hoje eu vou jogar bola, eu passo raiva no povo. Porque se antes eu tinha sangue no olho, se eu tinha... Agora é o seguinte, se a bola não vier no meu pé, passou. E também agora não deixa muito correr, sabe? Agora está mais difícil de correr. Nós precisamos ser parecidos com Cristo, meu irmão. Você que se diz cristão, mas que não tem buscado o Espírito do Senhor, você está humilhando o nome de Jesus. Humilhando o nome de Jesus, e isso é pesado demais. Você é muito corajoso de humilhar o nome de Jesus de forma intencional. Porque se até então você não sabia disso, eu espero que tenha ficado claro o suficiente para você. Se você diz que é de Jesus, se você diz que é discípulo de Jesus, você manifesta as obras de Jesus. Você trabalha para o reino de Jesus, não é para outro. Eu quero aplicar, perdão, põe aí, tem uma foto aqui, muito interessante, pode passar, beleza. Eu esqueço que tem uma televisão lá, olha só. Está dando para ver essa foto aí? Essa foto aqui foi num treinamento de discipulado, que eu participei numa igreja, e aí tinha tipo um negócio de arborismo assim. Ficava mais ou menos 30 metros do chão.
E aí você tinha que passar, eram 5 obstáculos que a gente passava. Um era um pauzinho pendurado, outro era um toco, outro era... Cada obstáculo era um trem. E aí a gente estava numa turma de, acho, 14, 13 pastores, e aí a gente tinha que passar, e cada passagem dessa, o instrutor fazia uma aplicação do evangelho sobre isso. E aí tinha a moral da história. A moral da história, o fim, a última aplicação, ele disse assim para nós: vocês perceberam como vocês ficaram com medo, muito medo no início? Aí todo mundo, todo mundo morrendo de medo. Teve um que travou, não veio. Um voltou. Aí ele falou assim: por que vocês ficaram com medo? Porque é alto. Se cair, esborracha a cara lá, não sobra nada. Falei, mas vocês perceberam que vocês estavam pendurados? A gente estava com um colete, tinha um cabo de aço aqui e um cabo de aço ali. Não tinha jeito de cair. Nós estávamos com um cabo de aço. Aí ele falou assim: assim é a nossa vida com o Evangelho. Ou você confia no Evangelho, ou você não confia no Evangelho. Nós temos vários obstáculos para atravessar. Vários obstáculos. O problema é que a gente sempre está olhando para o chão e para a distância da queda. Mas nós não estamos olhando que nós estamos seguros em Cristo Jesus. Nós não estamos percebendo que Cristo Jesus é a nossa verdadeira segurança. Nós estamos olhando apenas para o obstáculo. Rapaz, aquele... Aí ficou, imagina 14 pastores chorando, pastor Márcio. É verdade, é verdade. E aí o último desafio era o seguinte: no 30 metros descer num cano, igual aqueles de bombeiro, assim, ó. Mas aí não tinha cabo, não. Aí tinha que descer mesmo. Eu acho que eles fazem essa aplicação final para você pensar assim: esse cano aí é Jesus, e vai. Nós muitas vezes temos medo de manifestar a graça de Deus, de ser discípulo de Jesus. Muitas vezes nós temos medo. E esse medo nos impede de ser mais parecido com Cristo. Seja por aceitação, que é muito comum hoje. Eu vou ser doidão. Eu vou dar na cara de todo mundo para eu ser aceito pela turma. Seja por qualquer outro nível de comportamento que você acabe tomando, em contradição com o Evangelho, porque você não está olhando para quem está te segurando, você está olhando apenas para a queda, que não é mais possível para você, porque você foi alcançado pelo Espírito do Senhor. Eu quero terminar com algumas aplicações, pode passar aí por gentileza. Primeiro, para ser discípulo de Jesus é preciso travar uma verdadeira batalha. Você tem que entender esse negócio. Você já foi salvo, amém? O Evangelho de Jesus já te alcançou. Você é filho de Deus, amém? Mas você ainda está em guerra. A guerra não acabou. E a guerra acontece, em primeiro lugar, dentro do seu coração. Você precisa lutar contra os seus desejos carnais. E como você faz isso sozinho? Não! Você faz isso se enchendo do Espírito do Senhor, porque no fim das contas é Ele que tem a artilharia necessária para vencer essa batalha. Segundo lugar, apesar de ser uma batalha, essa luta não é vencida por nós, mas sim pelo Espírito Santo. A nós cabe deixar ser conduzido por Ele. Meu irmão, isso aqui é top demais. Você não se salva, é Deus que te salva, e você não vence a sua guerra, é Deus que vence por você. Ai, pastor, por que não está dando certo então? Porque você está atrapalhando demais. Porque você só faz gol contra. Você precisa ser desperto. Terceiro, não é possível ser discípulo e ser alguém que sempre atende os desejos da carne. Não é possível, não tem como. Não tem como. Uma vez eu estava tão nervoso numa pregação lá na igreja, que eu falei assim: irmãos, vamos fazer o seguinte, chega desse trem de falar que é de Jesus. Se alguém perguntar para você se você é crente, você bate assim na veia e fala assim: aqui é do capeta, aqui é Satanás na veia. Porque pelo menos você vai ser honesto. As pessoas não vão ficar mais olhando para você e falar assim: nossa, se for para ser crente desse jeito, dou fora. Porque aí você vai humilhar, é o nome do capeta, é o nome de Satanás. E aí está tudo certo, o dele pode humilhar. O que você não pode fazer é humilhar o nome de Jesus, o seu Salvador, que te amou de forma tão linda, incondicional e maravilhosa.
Quarto, ser discípulo é buscar ser cheio do Espírito de Deus e assim manifestar as obras do Espírito. Deixa eu dizer um negócio para você aqui, meu irmão. Se você é discípulo de Jesus, você não vive para você. Você entendeu esse negócio? Eu acho que eu mereço. Merece nada! Você não merece nada. Você merece o inferno, é isso que você merece. Se você é discípulo de Jesus, você vive para Jesus. Você faz as vontades de Jesus. Você sonha os desejos de Jesus. Você manifesta as obras de Jesus. Você não merece nada, você não tem vontade de nada, porque você é súdito, e súdito obedece, quem manda é rei, e você não é rei, Jesus é que é rei, Jesus é que é rei. Quinto, ser discípulo envolve 3 aspectos. Primeiro, crucificar a carne, nos esvaziar do nosso desejo pecaminoso. Segundo, viver pelo Espírito, se encher do Espírito. Terceiro, andar no Espírito, ser submisso à vontade de Deus, estar totalmente rendido a esse Deus. E aí, você ainda quer ser discípulo de Jesus? Porque ser discípulo de Jesus é nessa estrada aí que você tem que andar. Essa é a caminhada, não tem outra não. Não tem atalho, não tem nada, é isso. É isso. É isso. Eu queria que você fechasse seus olhos, queria fazer uma oração com você. Eu queria chamar a banda aqui de novo para cantar aquela música, a última música. A banda adora quando a gente faz isso, né? Rendido estou, o pessoal está aí? Tá? Tá vindo. Uma hora chega, vai dar certo. Porque essa música tem tudo a ver com essa mensagem aqui agora. Você precisa render o seu coração na direção do Senhor. Render o seu coração na direção do Senhor. E eu queria fazer essa oração com você, e eu queria que essa música fizesse parte desse momento. Eu queria que essa música ou continuasse ou começasse a contar uma nova história da sua vida. Então, nós vamos cantar, nós vamos louvar ao Senhor, e logo em seguida nós vamos orar. Para isso eu queria pedir que enquanto a gente cante, você fique de pé, e que você, se for do seu desejo, que você faça dessa música a sua oração. Ou seja, que você diga: Senhor, eu quero ser o seu discípulo, eu quero me render totalmente ao Senhor, eu quero ter a minha vida rendida ao Senhor de fato e de verdade, de uma vez por todas. Nova manhã, prepara.
queria que ainda de olhos fechados você falasse com o seu Deus, com o nosso Deus. Pai, nós nos rendemos diante de Ti, ó Pai, completamente nessa hora, ó Pai. Nós estamos totalmente rendidos ao Senhor, ó Pai, constrangidos, ó Pai, pelo Teu amor. Pai, nós confessamos os nossos pecados, nós confessamos que estamos vivendo apenas para nós mesmos, para a nossa própria vontade, ó Pai. Nós confessamos quem nós somos, ó Pai, diante do Senhor, e por isso corremos na Tua direção e abraçamos a Tua graça, abraçamos a Tua misericórdia, abraçamos a Tua salvação, ó Pai. Que o amor do Senhor seja dispensado de forma extraordinária sobre nós nessa tarde, ó Pai. Que nós possamos sair daqui na convicção de que fomos amados por Ti, envolvidos pelos Teus braços, ó Pai, e de que pertencemos totalmente e completamente ao Senhor, ó Pai. Que sejamos enchidos do Espírito do Senhor, manifestando a obra do Senhor, sendo discípulo real do Senhor, e impactando essa cidade, impactando o lugar que nós estamos, ó Pai, porque nós manifestamos a Tua obra, a Tua graça, o Teu amor, ó Pai. Nós clamamos o Teu santo nome, ó Pai. Nos fortaleça, para que nós possamos cumprir os compromissos que aqui firmamos diante do Senhor, ó Pai. Nos fortaleça, ó Pai, para que possamos estar totalmente rendidos ao Teu nome, não só agora, mas amanhã, na segunda e assim por diante, ó Pai. Nos fortaleça, ó Pai, para que quando a gente encontrar um grande desafio, nós possamos ser lembrados de que é o Espírito do Senhor que vence as batalhas. É o Espírito do Senhor quem nos conduz. Nós não estamos lutando sozinhos, mas nós estamos cheios do poder, da glória do Senhor, manifestada pelo Espírito do Senhor, ó Pai. Nós louvamos ao Senhor, ó Pai, e a Ti nós rendemos, ó Pai, nossas vidas.